Olá! No Brasil, existe uma forma bem interessante de resolver grandes problemas sem precisar de cara ir para um processo judicial. É uma ferramenta poderosa usada pelo Ministério Público que aposta no diálogo antes de partir para o conflito. Vamos entender juntos como funciona esse tal poder da recomendação? Pensa numa situação que infelizmente é bem comum. Um serviço público que não funciona direito, uma empresa desrespeitando alguma regra ambiental. A primeira coisa que a gente costuma imaginar é um processo na justiça, né? Aquela coisa longa, cara. Mas e se existisse uma alternativa? Um caminho mais rápido, mais colaborativo? Pois é, essa alternativa existe. Para a gente entender essa solução, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista dessa história, o Ministério Público, ou simplesmente MP. Muita gente acha que o MP só lida com crime, mas o papel dele, como a gente vai ver, é bem mais amplo. Ele atua como um verdadeiro defensor do povo. E não é força de expressão, não. A própria Constituição Federal define o papel do MP de uma forma muito especial, comparando-o a um ombudsman. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função dele vai muito além de acusar. É zelar ativamente para que governos, empresas e serviços públicos respeitem os direitos de todo mundo. Na prática, ele é um guardião da sociedade. Certo, mas como é que esse defensor age de forma preventiva, antes que o problema vire um caso de tribunal? Bom, ele usa uma ferramenta específica que é baseada no poder da persuasão. É exatamente aqui que entra a recomendação. Vamos traduzir isso. Uma recomendação não é uma ordem de um juiz. É um documento oficial, super bem fundamentado em fatos e na lei, com um objetivo muito claro: persuadir. O MP apresenta todos os argumentos para convencer uma entidade, seja ela pública ou privada, a corrigir um erro ou a melhorar um serviço, evitando que aquele problema se agrave. E aqui está o pulo do gato. A força da recomendação não vem da obrigação, da coação. Ela vem da qualidade dos argumentos. A eficácia dela depende totalmente do poder de convencimento. É uma aposta clara no diálogo e na razão como o primeiro caminho para resolver os conflitos. Esse comparativo aqui deixa a diferença bem nítida. A recomendação age antes do problema explodir. Ela é proativa, preventiva e busca convencer. É o primeiro passo ideal. Já a ação judicial é o caminho para depois que o diálogo falhou. Ela é reativa, impositiva e a decisão do juiz é obrigatória. São duas filosofias bem diferentes para buscar a justiça. Ok, o conceito está claro, mas como isso funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada no passo a passo de como o MP usa essa ferramenta no dia a dia. E para quem ela pode ser enviada? Basicamente para qualquer um que tem o poder de resolver o problema. Pode ser uma secretaria de governo, uma grande empresa, uma pessoa física, não importa. Se a pessoa ou entidade tem a caneta na mão para fazer a mudança acontecer, ela pode receber uma recomendação. O foco é ir direto na fonte da solução. E o processo todo é bem estruturado, viu? Tudo começa com uma investigação do MP para apurar os fatos direitinho. Antes de sair recomendando, o MP pede informações para a entidade envolvida para ouvir todos os lados. Só depois disso é que ele envia a recomendação formal, explicando todos os motivos e dando um prazo para a resposta. E quem recebe precisa responder por escrito, detalhando o que fez ou vai fazer. É um ciclo completo de diálogo e monitoramento. Mas o MP não pode simplesmente sair enviando recomendações sem nenhum critério. Existem regras bem claras, princípios que guiam todo o processo para garantir que ele seja justo e eficaz. Vamos conhecer as regras desse jogo. E aqui estão alguns dos princípios-chave. Toda recomendação tem que ser muito bem motivada, justificada, tem que ser um ato público para todo mundo poder acompanhar. E o foco é sempre na rapidez e na eficácia, em resolver o problema de verdade. E claro, vale lembrar de novo o seu caráter não vinculativo. Ela não é uma ordem. O objetivo final é sempre o mesmo: ser resolutiva. Bom, isso tudo nos leva, claro, à pergunta de $1 milhão. O que acontece se alguém simplesmente decidir ignorar a recomendação? É a dúvida que fica na cabeça, né? Se não é obrigatória, qual é o incentivo para que ela seja cumprida? Afinal de contas, ela tem alguma força real? E aqui vem a resposta. Embora seja uma ferramenta de persuasão, ignorar uma recomendação não encerra o assunto. Muito pelo contrário. Se a recomendação for ignorada, o MP não só pode, como tem o dever de agir. E essa ação geralmente é levar o caso para a justiça. E aqui vem o detalhe mais importante. A recomendação que foi ignorada vira uma prova de peso no processo. Ela mostra para o juiz que a via amigável foi tentada, mas que a outra parte se recusou a cooperar. Agora que a gente já entendeu o mecanismo, vamos dar um passo para trás.
Qual é o impacto real disso tudo para a sociedade? Por que é tão importante ter essa opção de diálogo antes de partir para um conflito judicial? O impacto é bem significativo. Primeiro, ela ajuda a reduzir o número de processos na justiça, que já anda super sobrecarregada. Segundo, ela promove soluções muito mais rápidas para problemas que às vezes são urgentes. E por fim, ela amplia o acesso à justiça, oferecendo um caminho menos burocrático e mais direto para que os direitos das pessoas sejam defendidos. A própria norma que regula a recomendação resume isso perfeitamente. Ela é definida como um instrumento para redução da litigiosidade, ou seja, menos brigas na justiça, e para ampliação do acesso à justiça. Em outras palavras, ela foi pensada para uma justiça mais moderna, que busca mais acordos e menos batalhas judiciais. E a gente termina com uma reflexão. O modelo da recomendação nos faz pensar sobre a natureza do poder e da própria justiça. Num mundo tão cheio de conflitos, será que a capacidade de persuadir, de argumentar, de construir um consenso, será que isso não pode ser, em muitos casos, uma ferramenta mais eficaz e transformadora do que a simples imposição da força? Fica aí a pergunta.